O tratamento da doença mental e sistêmica esquizofrenia. Esquizofrenia é uma doença mental, portanto, grave, deteriorante, incapacitante e progressiva. Mas existem tratamentos com a finalidade de oferecer ao paciente portador a melhor qualidade de vida possível, o menor sofrimento viável, com as medicações que possam e outras abordagens que possam reduzir o sofrimento, a gravidade, a intensidade e a repercussão e o impacto sobre a vida. Desta maneira, sintomas como alucinações, que são aquelas percepções sem estímulos, tanto visuais como auditivas, também delírios, que são alterações do pensamento, mais comportamento desorganizado, mais discurso desorganizado, ou seja, a esquizofrenia é um tipo de doença mental que é grave e que o tratamento medicamentoso objetiva a redução ou desaparecimento desses sintomas. Infelizmente, ainda não há tratamento curativo. Então, a classe de remédios que tratam os sintomas psicóticos é a dos antipsicóticos. Temos medicamentos mais antigos, ou seja, com mais de 2, 3 décadas de existência. É o caso do haloperidol, ou Aldol, nome comercial, da clorpromazina, nome comercial Ampliquitil, da levomepromazina, nome comercial Neosine. São algumas medicações antigas e que alguns profissionais e pacientes erroneamente entendem que pelo fato de serem remédios já com mais de 2 décadas, que são ruins, e não são. As medicações mais antigas, antipsicóticas, continuam sendo muito importantes no tratamento da esquizofrenia. Uma pena é que algumas delas apresentam efeitos colaterais severos para determinados grupos de pacientes, como rigidez muscular, tremor, diminuição da expressão facial. Mas a notícia é boa que felizmente existem remédios que diminuem esses efeitos colaterais. É o caso da medicamento super comum, que é a prometazina, ou nome comercial Fenergan, e também o biperideno, nome comercial Aquineton. Felizmente, nos últimos tempos surgiram os medicamentos chamados antipsicóticos atípicos, ou seja, são remédios que também têm a finalidade de tratar delírios, alucinações, discurso organizado, comportamento desorganizado, com menos efeitos colaterais. É o caso, por exemplo, da risperidona, quetiapina, olanzapina, ziprasidona e outras. São remédios que têm ótimos efeitos terapêuticos de tratamento, de melhora da qualidade de vida, com menos efeitos colaterais. E uma informação muito importante. Infelizmente, um dos sintomas do adoecimento esquizofrenia é o fato do paciente portador dessa doença não reconhecer-se doente, não aceitar-se doente. Muito importante. Assim como na pneumonia, existem os sintomas de tosse, febre, falta de ar, cansaço fácil. Na esquizofrenia, além dos sintomas de delírios, alucinações, discurso desorganizado, comportamento desorganizado, incapacidade produtiva, dificuldade com autocuidados, um dos sintomas é não ter crítica da doença, ou seja, não ter capacidade de reconhecer-se doente. Logo, são pessoas que, em grande parte, recusam o tratamento por entenderem que os seus sintomas são reais e que não fazem parte de uma doença. Para isso, a ciência evoluiu no sentido de produzir medicamentos que, em contato com a mucosa oral, com a língua, com a boca, têm uma rápida absorção do efeito terapêutico. É o caso da olanzapina na forma de ziprexazides. E tem também os medicamentos chamados de ação prolongada
ou de liberação lenta. É o caso do haloperidol, que tem injeção chamada aldol decanoato. É um remédio que é aplicado intramuscular no paciente, ele substitui o uso oral da medicação, porque ele vai liberando quantidades diárias do remédio durante um período de 15 dias, um mês, em média. Da mesma forma que existe outras medicações também de liberação prolongada, como é o caso do Risperdal Consta, que é uma risperidona também de forma prolongada. Portanto, uma grande angústia de profissionais, um grande sofrimento de familiares de pacientes portadores de esquizofrenia é o fato dessas pessoas, mesmo gravemente adoecidas, não reconhecerem que é preciso tratamento medicamentoso, logo negarem o uso de remédios. A boa notícia é que, felizmente, existe atualmente a possibilidade de usar remédios, ou que, apenas de colocar na boca, já há uma absorção máxima desse remédio para o organismo, como é o caso dos iprexazides, ou a opção do uso da medicação na forma de injeção e que faz a substituição do uso desse remédio via oral por vários e vários dias com ótimos resultados. Além do tratamento medicamentoso, lógico, assim como praticamente em todas as áreas da saúde mental, na esquizofrenia, muito importante a participação de outros profissionais, como os psicoterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, nutricionistas e outros que possam ser possíveis completar uma equipe multiprofissional. Ao psicoterapeuta, algumas pessoas erroneamente acham que a psicoterapia é dispensável. Muito pelo contrário. A psicoterapia para pacientes portadores de esquizofrenia é indispensável, principalmente para fazer todos os meios possíveis da maior quantidade de capacidades mentais serem preservadas, apesar de ser uma doença destrutiva e deteriorante das capacidades mentais de memória, atenção, concentração, planejamento, execução, capacidade de sequenciamento de atividades com a finalidade de obter um determinado resultado. Então, a esquizofrenia deve receber o tratamento psicoterapêutico além do medicamentoso, principalmente com a finalidade psicoeducativa também. Ou seja, é importante que o paciente e seus familiares recebam orientações de modo que possam, dentro do possível, o paciente reconhecer que é um portador de uma doença, a família reconhecer as limitações causadas por essa doença e ambos reconhecerem, tanto o paciente como familiares, quando alguns sintomas, com ou sem o uso de medicamentos, estão voltando a causar prejuízo para que a assistência seja buscada o mais rapidamente possível. Infelizmente, no Brasil, ainda não tem muito o hábito do encaminhamento para a reabilitação neuropsicológica. Trata-se de um conjunto de técnicas importantíssimas, aplicadas e organizadas e gerenciadas por um profissional especialista, que faz com que os portadores de esquizofrenia mantenham o máximo possível de suas funcionalidades de independência, autocuidados, condição de relacionamento interpessoal e também de desenvolver atividades que, mesmo que deteriorem ao longo do tempo, que possam ser preservadas em seu nível máximo possível. Dessa maneira, também casos muito graves de esquizofrenia, em que os sintomas não são reduzidos e não são amenizados com o uso de medicamentos, psicoterapia e outras abordagens, resta o tratamento mais intensivo na forma de eletroconvulsoterapia, que é um procedimento, embora tratado no filme Bicho de Sete Cabeças, em que é aplicado esse procedimento no personagem vivido pelo ator Rodrigo Santoro, lá no Bicho de Sete Cabeças foi inadequadamente, impertinentemente e erroneamente aplicado. Ou seja, eletroconvulsoterapia é um excelente tratamento para pacientes que não tiveram melhora do quadro clínico,
através de outras abordagens de tratamento. O resultado é rápido, o paciente se recupera e os efeitos colaterais são discretos. Entre eles, uma dificuldade de memória temporária, transitória, depois que acontece a aplicação, e também dor de cabeça, cefaleia, 1 a 2 horas depois, que pode melhorar com analgésicos comuns. Dessa maneira, eletroconvulsoterapia é um recurso para o tratamento de pacientes portadores de esquizofrenia grave que não teve resultado com o tratamento de um ou mais medicamentos. Importante que pacientes portadores de doença mental grave, psicótica, muitas vezes são negligenciados, deixam de ser tratados de outras condições clínicas, tanto físicas, de hipertensão, desnutrição, diabetes, câncer, como também deixam de ser tratados de outras condições psiquiátricas. Por exemplo, 90% aproximadamente dos portadores de esquizofrenia são também dependentes de tabaco, do cigarro comum. E este adoecimento da dependência do tabaco necessariamente também deve ser tratado com medicamentos específicos, como é o caso da bupropiona, da nortriptilina e dos adesivos de nicotina de 21, 14 e 7 miligramas. Enfim, esquizofrenia é uma doença mental grave, incapacitante e que repercute na capacidade do portador dessa doença reconhecer-se doente. Logo, isso cria uma grande dificuldade para que ele aceite o tratamento. Felizmente, tanto para os medicamentos mais antigos como para os medicamentos mais novos, a ciência desenvolveu as medicações de liberação prolongada, ou seja, aquelas que devem ser aplicadas no músculo de pacientes que não aceitam tratamento com remédios via oral e logo esse remédio injetável faz o efeito por vários dias. Mas pessoas portadoras de esquizofrenia grave, que não aceitam tratamento e que apresentam sofrimento intenso, podem ser tratadas com ótimo resultado através da eletroconvulsoterapia aplicada por psiquiatra em centro cirúrgico, acompanhado de médico anestesista, para que o paciente tenha a convulsão eletroencefalográfica sem ter os sintomas físicos da convulsão. Imprescindível, além do tratamento medicamentoso, a associação de psicoterapia, a adesão da família e a reabilitação neuropsicológica para que o indivíduo possa manter, mesmo sendo uma doença deteriorante, degenerativa e destrutiva, para que a pessoa mantenha o máximo de capacidades de autocuidados, produção de trabalho, relacionamentos interpessoais, sendo que são tratamentos possíveis para a pessoa viver em melhor qualidade de vida. Da mesma forma que também idosos e gestantes portadores de esquizofrenia, quando tem restrição para o uso de medicamentos, também podem ser tratados com eletroconvulsoterapia. Dessa forma, esquizofrenia é uma doença mental grave, incapacitante e que tem várias possibilidades de tratamento medicamentoso e não medicamentoso, com a finalidade da pessoa viver com a melhor qualidade de vida possível.